Mordomo infiel havendo sido desonesto, o administrador de um homem rico foi chamado às contas e, antes que viesse a demissão e os castigos, convocou os devedores da propriedade e mandou que confessassem dívidas menores que as verdadeiras, com isso visando captar a boa vontade deles, o que, realmente, conseguiu. Mas a parábola adverte quanto ao erro, porque quem não é fiel no pouco, não poderá sê-lo no muito. Se não formos fiéis na manipulação de bens materiais perecíveis, como poderemos sê-lo na de bens verdadeiros, do mundo espiritual? E se não formos fiéis na aplicação do bem alheio, como poderemos receber, naquele mundo, o que a nós compete? A parábola põe em destaque a verdade de que não podemos servir com o mesmo zelo a dois senhores, a Deus e a Mamon. As 10 virgens nas cerimônias nupciais, o noivo, ao chegar ao lugar das bodas, era recebido por um cortejo de virgens, com lâmpadas acesas. Nesta parábola, o noivo chegou de repente, e muitas das recepcionistas estavam com suas lâmpadas apagadas e sem azeite para acendê-las, ficando, por isso, impedidas de entrar na casa. É preciso, pois, estarmos sempre preparados, prontos a acender as lâmpadas, para não ficarmos de fora, nas trevas, quando chegar a hora do banquete espiritual, nos paramos celestes. O homem previdente e quem quiser encaminhar-se na vida espiritual, que é renúncia e sacrifício, deve primeiramente examinar-se, para verificar as disposições íntimas, a sinceridade, a capacidade de perseverar e dedicar-se, para não parar no meio do caminho e deixar de alcançar o fim da viagem. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, para a conquista do qual deve-se empenhar tudo o quanto se possui, inclusive joias de grande valor, pelas quais se paga bom preço, ou ainda adquirir-se qualidades, como as de um bom peixe que o pescador separa dos ruins, quando recolhe a rede e os devolve ao mar. Assim será no fim do período evolutivo que vivemos, quando os justos serão separados dos maus, e estes lançados novamente no mar dos sofrimentos e das sombras. A candeia os que já possuem as luzes do conhecimento espiritual não devem sonegá-lo aos que ainda permanecem na ignorância ou na impiedade, porque não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um velador, mas sim em lugar alto, para que todos vejam a luz, porque esta é indispensável a todos e nada há que possa ficar oculto, que ela não revele. Assim também sucede com as verdades espirituais redentoras dos homens. A dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma e se pôs a procurá-la por toda parte, até que achou, demonstrando com isso grande alegria, não pelo valor da moeda das menores entre todas, mas pelo prazer de reencontrar aquele bem que completava o seu patrimônio. Assim, na vida espiritual, devemos perseverar na conquista da verdade até encontrá-la, para que possamos penetrar no reino de Deus. Vida rural. O semeador, no seu trabalho, lança sementes, que vão tendo diferentes destinos. Uma parte é comida pelas aves, outra queimada pelo sol, outra sufocada pelo mato e uma, mais feliz, cai em terra boa e brota e cresce e dá frutos abundantes. A parte comida pelas aves representa a interferência das forças do mal no coração dos homens fracos, a queimada pelo sol representa o enfraquecimento e a derrota do homem ante as vicissitudes da vida, a que foi sufocada pelo mato indica que as ambições do mundo, as riquezas, as ilusões dominaram-no, tornando-lhe a vida estéril, e a que foi lançada em boa terra é o que compreendeu, assimilou os ensinamentos divinos. Cresceu e expandiu-se no serviço do bem, engrandecendo-se. O trigo e o joio. Os bons obreiros semeiam a boa semente, mas, terminado o trabalho enquanto descansam, os inimigos do bem semeiam o mal, de forma que a seara apresenta sempre o bom produto misturado com o mal. E ambos, todavia, crescem juntos e não se deve separar um do outro, a não ser quando a seara amadurece e chega a hora da colheita, quando, então, o joio pode ser separado e queimado, enquanto o trigo, limpo, é recolhido aos celeiros. A hora justa, assim como o trigo e o joio, os homens serão também separados, e os sinos já estão tocando, avisando a chegada dessa hora. O grão de mostarda, semente das menores entre as sementes, entretanto, a da mostarda cresce, desenvolve-se, lança broto e ultrapassa as demais hortaliças, chegando ao porte de uma árvore onde as aves fazem seus ninhos.
A parábola compara esse grão à virtude da humildade que, mesmo parecendo insignificante, produz resultados espirituais de extraordinário valimento. A figueira estéril plantada em um horto, e não dando frutos, o senhor da propriedade mandou cortar a árvore, mas o hortelão pediu que esperasse mais um pouco, para que adubasse convenientemente. A parábola não conta o resultado, mas é evidente que quer referir-se ao fato de que, mesmo sendo estéril de bons atos, com o adubo do conhecimento, os homens podem melhorar, esmerando-se também em atender aos preceitos do Evangelho, que é o adubo das almas. Obreiros da vinha. O dono de uma vinha contratou trabalhadores em diferentes horas do dia pagando, à tarde, salário igual a todos eles, e ante as reclamações feitas pelos que trabalharam mais tempo, explicou que ele era competente para julgar o valor do trabalho de cada um, independentemente das horas trabalhadas. Espiritualmente, isso significa que o chamamento de Deus, o dono da vinha, soa sempre, a qualquer hora, e todos os que atendem recebem salário pela qualidade do trabalho produzido. Em pouco tempo, o trabalhador diligente e devotado, mesmo quando tratado à última hora, pode realizar trabalho muito mais meritório que outros que trabalharam mais tempo. Por isso, a parábola declara que os últimos serão os primeiros, desde que, obviamente, executem trabalho bom, segundo o julgamento de Deus. Lavradores maus. Alguns lavradores arrendaram uma propriedade com a condição de cuidarem dela, fazê-la produzir e prestarem contas fielmente. Ao tempo da colheita, o proprietário mandou receber a parte do arrendamento que lhe competia, mas todos os portadores enviados, e até mesmo seu próprio filho, foram maltratados ou assassinados pelos arrendatários. Na parábola, é possível que Jesus estivesse se referindo ao clero judaico ou a outros que recusassem sua mensagem, ou a ele mesmo, como o Filho de Deus, e os maltratassem como realmente o fizeram, criando, assim, entraves à propagação do Evangelho, considerada sua natureza de ensinamento universal. A ovelha desgarrada. Assim como um pastor se aflige e sai à procura de uma só de suas ovelhas que não tenha penetrado no redil e por fim a encontra, e alegra-se atrás de volta, porque todas merecem o seu cuidado e por todas se sacrifica, assim também quando um homem se desvia do caminho certo, a palavra do Senhor o alcança e, se é ouvida, o fato é comemorado porque há sempre alegria no céu quando um pecador se arrepende pelo Evangelho. Se redime. Nota: parábola semelhante à da dracma perdida. A figueira que secou. Passando por uma figueira que não tinha frutos, porque não era tempo deles, Jesus amaldiçoou e ela logo secou. Os discípulos estranharam o fato e confessaram mais tarde que não entenderam o gesto de Jesus. Se não era tempo de frutos, por que foi amaldiçoada? Mas consideremos que ele estava com os discípulos, em trabalho de ensinamento, nos campos próximos da cidade. O que fez foi para adverti-los de que, como discípulos, deviam produzir sempre bons frutos, sem preocupação de tempo, data ou lugar, sempre aptos a fornecer o alimento espiritual de que os homens careciam. Caso contrário, poderia suceder que, à hora de maior necessidade, não se encontrassem preparados para prestar a cooperação indispensável. A semente que brota. O trabalhador lança a semente à terra e a cuida de noite e de dia, e a semente brota e o broto nasce e cresce, sem ele saber como. Mas é porque essa é a lei de Deus na natureza e sempre que o homem se conduz de acordo com essa lei, colhe bons resultados, e quando chega a hora da ceifa, esta é feita sem mais demora. E a ceifadora é a morte. O bom pastor. As ovelhas conhecem o pastor, ouvem a sua voz e o seguem para onde as levar, mas não seguem a estranhos, porque não conhecem a sua voz. Jesus é o bom pastor que se sacrifica por suas ovelhas, e morre por elas. Tem outros rebanhos em outros lugares, mas cuida delas com amor e as levará ao redil com segurança, para que nenhuma se perca e para que haja um só rebanho e um só pastor. Capítulo 35. Sermão do Monte. Junto à cidade de Cafarnaum havia um morro Cruatim com vasta plataforma em um dos flancos, a mais ou menos 50 metros de altura, que podia conter centenas de pessoas. Naquela tarde, sendo sabido que o Rabi Galileu ia pregar naquele monte, para lá se dirigiu muita gente, da própria cidade e das imediações. Aos poucos formou-se uma grande assistência.
Havia ali escribas e intérpretes da lei, uns que compareciam para, disfarçadamente, vigiar a Jesus, por ordem do Sinédrio, como faziam por onde quer que ele andasse, outros, porque o admiravam e queriam aprender a doutrina consoladora que ele pregava, e a maioria por ser necessitada e sempre esperar atendimento às suas dores e sofrimentos morais e materiais. À medida que chegava, a multidão ia se separando instintivamente, os chaverins, gente da alta, se agruparam de um lado e os aaretes, os homens da terra, permaneceram de outro, mais afastados, tendo o grupo de doentes do lado. O sol descia lentamente para o poente rubro de luz e a expectativa da multidão tocava ao máximo, quando Jesus chegou, acompanhado de seus discípulos, saudando para um e outro lado, enquanto passava e, finalmente, abrigou-se ao fundo, sob um dos ciprestes ali existentes, rodeado de seus discípulos. Cobriu-se com o talite e começou logo a pregar. Nesse sermão que, por si só, representa um código de moral religiosa de alta significação espiritualizante que é a parte culminante de sua pregação, Jesus estabeleceu o sistema fundamental de sua doutrina que, futuramente, viria a ser chamada de cristianismo. Nele, contradiz formalmente a suposição geral de ser um Messias político, como desejo e esperança da nação, afirmando, positivamente, que seu reino não era deste mundo. Pregou as 8 bem-aventuranças que são, a dos pobres de espírito, a dos que choram, a dos mansos de coração, a dos que têm fome de justiça, a dos misericordiosos, a dos limpos de coração, a dos pacificadores e a dos perseguidos e injuriados. Referindo-se aos 10 mandamentos da lei de Deus, recebidos por Moisés no Sinaí, há vários séculos, mas que permaneciam ainda como base religiosa dos judeus, ampliou o 5 mandamento não matar proibindo a ira, o rancor, a vingança e recomendando a reconciliação com os inimigos, aumentou o 6 mandamento adultério. Condenando qualquer pensamento, ato ou desejo contrários à fidelidade conjugal, estendeu o conceito da sinceridade e da honestidade, proibindo os juramentos em nome próprio ou da divindade, bastando afirmar as coisas como elas são, seja o teu falar sim sim, não não, condenou a pena de talião, recomendando a tolerância e o perdão sistemáticos, inclusive para os inimigos. Visto que os homens são todos irmãos, na fraternidade universal e na paternidade de Deus, condenou também a hipocrisia, a simulação, porque a caridade não deve ser ato de ostentação, mas de amor verdadeiro ao próximo, ao qual se deve assistir sem alarde, como, também, render culto a Deus sem exibição, ensinou o desprendimento dos bens do mundo, que são transitórios, como também não se inquietavam os homens com as necessidades materiais da vida. Porque o Pai as provê, segundo os méritos e as conveniências evolutivas de cada um, chamou a atenção para os falsos profetas enganadores, para a necessidade da oração, e o mostrou o destino glorioso dos fiéis e o castigo dos insensatos, os primeiros edificando sua vida espiritual sobre a rocha da fé e do amor e os últimos sobre as areias movediças e ilusórias do mundo material. Ao falar sobre a prece, ensinou o Pai Nosso, essa singela e comovente oração, profunda e perfeita, que contém um ato de fé, de amor e de confiança em Deus, que manifesta 3 desejos da alma, a glorificação do Senhor, a expansão do reino de Deus e submissão do homem à sua vontade soberana e justa, expressa 3 pedidos diferentes, a saber, para nossa miséria material, nossas falhas espirituais, nossos erros e fraquezas, e proteção contra as tentações do mundo e as influências maléficas. Na conceituação espírita eis a interpretação desta prece: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como o nome de Deus é santificado por si mesmo, expressamos somente o desejo de santificá-lo em nós próprios pelos nossos atos, virtudes e pensamentos.